O Evangelho de João, capítulo 6, verso 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, e não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O verso 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Eu quero parar aqui, e eu quero orar para que o Espírito Santo fale conosco. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te bendizer, te adorar, te engrandecer por esse dia maravilhoso. Tua graça, tua fidelidade, tua misericórdia tem nos acobertado. Somos totalmente perdoados pelo sangue de Jesus, lavados, e somos guiados pelo Senhor. Nós queremos entender, compreender, Senhor, e nós damos liberdade para o Senhor desconstruir todo e qualquer padrão mundano, religioso, para que o Senhor venha reconstruir com um alicerce forte no Senhor, que é a pedra angular, aquilo que o Senhor vai edificar na nossa vida. Fala conosco, Espírito Santo. Quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor fale além do que eu possa falar, revelando, Deus, a tua palavra, teu propósito, o teu querer sobre a vida de cada um dos seus amados hoje. Fica à vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu tenho ensinado, irmão, você a viver uma vida na dependência do Espírito Santo. Eu, nos últimos cultos, aos domingos, tenho ensinado os irmãos a desenvolver um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. E eu tenho ensinado que o Espírito Santo habita, ele mora dentro do seu coração, se você crê em Jesus Cristo. E agora ele está fazendo um processo em você, que é transformação, e ele vai usar para transformação os frutos. Para transformar você, ele vai usar os frutos. Mas ele vai fazer uma outra obra de capacitação, e ele vai usar os dons. Os frutos estão em Gálatas capítulo 5, os dons em 1 Coríntios capítulo de número 12. E eu profetizei na virada do ano que esse ano de 2022 vai ser o ano do crescimento sobrenatural de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu quero profetizar para você também que 2022 será o ano do crescimento sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida. Mas eu tenho ensinado que o primeiro crescimento e o fundamento é o teu crescimento espiritual
no teu relacionamento com o Senhor. Para isso, você tem que buscar, através dos frutos, a sua própria transformação de caráter. E os dons, a capacitação. Paulo diz: buscai os melhores dons. E eu ensinei na semana passada que o dom de orar em línguas é para todos os irmãos. Todos os irmãos podem orar em línguas. E eu quero dar o testemunho, porque eu pedi a permissão para a irmã Lindal, vá, para dar o testemunho dela. Ela está aqui com o esposo. A irmã Lindal, ela fez uma cirurgia nas costas e teve que abrir 2 vezes para o médico procurar um tumor que o Senhor já havia curado. Mas o médico ficou na dúvida, abriu uma vez, não achou, ficou na dúvida, abriu outra vez, não achou e fechou. E ela está aqui hoje glorificando o Senhor junto conosco. O Senhor a curou. E ela disse: pastor, eu estou bem, mas ainda estou com dor no local onde foi aberto. E eu falei para ela: no final do culto, fique aqui, que nós vamos orar. E quando ela veio para eu orar, ela estava chorando muito. E no culto do domingo passado, nós recebemos uma visitação poderosa do Espírito Santo, assim como Ele está agindo aqui hoje também. E no final do culto, ela me disse: antes de você orar, eu preciso contar um testemunho. Eu sou evangélica há 30 anos, sou batizada há 30 anos, mas vim de uma denominação que pregava que o Espírito Santo não agia mais com dons, e eu acreditava que o Espírito Santo não batizava mais. Mas hoje eu fui batizada com o Espírito Santo. Depois de 30 anos ela começou a orar em línguas. Você vai aplaudir e glorificar o nome de Jesus. Isso é maravilhoso. É o ano do crescimento. É o ano do crescimento. E a base do crescimento é o meu relacionamento com o Espírito Santo. O que eu quero falar para você hoje, irmãos, é que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, para nós não sermos guiados pelas nossas emoções e nem muito menos pela nossa carne. Vou dizer de novo: com o desenvolvimento do seu relacionamento com o Espírito Santo, você vai aprender a ser guiado por Ele, a ser dirigido por Ele. Você não pode ser, eu não posso ser guiado pelas minhas emoções. Há pessoas que só sabem tomar decisões emocionais. Existem outras pessoas que elas tomam decisões que não são emocionais, elas são na verdade carnais. Ela tem a ver com as obras da carne. E você sabe, irmão, que a carne não produz nada de bom. A carne produz o fruto do pecado, que gera a morte. Nós não podemos ser guiados nem pelas nossas emoções e nem guiados pela carne. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. As suas emoções e as minhas, elas são variáveis. Tem dia que a gente acorda muito bem, tem dia que a gente acorda que não está muito bem. E se acontecer algo no dia que também não sair de acordo com aquilo que você esperava, isso pode comprometer suas emoções, o teu humor, e pode afetar suas decisões. Quantas pessoas no casamento, na hora do nervoso, da discussão, já não disseram para o cônjuge: eu quero o divórcio, quero separar de você. Passa 10 minutos, chora, passou aquela emoção, fala: eu amo você. Então isso, nós não podemos tomar decisões na hora do nervosismo. Você não pode tomar decisões definitivas em situações que são temporárias. E você não pode se submeter aos desejos da tua carne, porque a inclinação da carne é para o pecado, é para a morte. Você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo e se permitir ser guiado por Ele. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 6, 63, que o Espírito, que é o que vivifica, é o que dá vida, a carne para nada aproveita. Pastor, o que é a carne? A nossa tendência para o pecado. Você tem e eu tenho também.
E essa carne, ela não se converte, ela tem que ser dominada. Ela nada aproveita. Mas Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Pastor, como é que eu vou ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo? Através das palavras de Deus. Como é que eu vou ser dirigido pelo Espírito Santo? Através da palavra de Deus. Como você vai ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Através da palavra de Deus. Vai ser através da palavra que o Espírito Santo vai nos guiar, irmãos. A palavra do homem, a palavra humana, pode até dar orientação para você, mas ela não vai te dar verdadeiro propósito. Existem muitos sábios no mundo, e hoje em dia todos eles querem falar. Então você abre o Facebook, tem gente falando. Você vê uma palestra, tem gente falando, e tem muita gente falando coisa boa até, e que pode até dar uma direção para alguma área da sua vida. Mas irmão, aqui no altar eu não quero dar outra direção a não ser a que venha do Espírito Santo, porque eu não sou coaching, eu não sou palestrante, eu não sou motivador, e eu não vou mexer com as suas emoções. Eu quero ensinar a Bíblia. O Senhor me disse: volta para o Evangelho simples e poderoso, e é isso que nós vamos fazer. O homem pode te dar orientação, agora só a palavra de Deus é que vai te dar propósito. Vou dizer de novo: o homem pode te dar orientação, mas só a palavra de Deus vai te dar um propósito. Você pode planejar uma coisa segundo uma análise comportamental, e você pode sentar diante de alguém que é formado em neurolinguística e que sabe programações e que pode fazer um estudo de você e dizer: ó, você fica bem se você trabalhar aqui, trabalhar ali, você tem competências para trabalhar naquilo, trabalhar naquele outro, desenvolver aquilo. E o Senhor diz: não, não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é algo diferente. O homem está te dando orientação, eu quero te dar propósito. O homem está te dando orientação, eu quero te dar propósito. Lembra do Pedro? Se fizesse uma análise comportamental do Pedro, e se fizesse um histórico da realidade da vida dele, o coaching sentaria com ele e falaria assim: ó, você se encaixaria para ser um bom pescador. Tanto que ele foi ser pescador. Só que quando ele encontrou com Jesus, ele não encontrou orientação, ele encontrou destino, ele encontrou propósito. Jesus mudou a vida dele. Ele saiu daquilo que ele estava fazendo para fazer o que Deus queria que ele fizesse. É isso que eu quero que você busque, irmão. Melhor não é fazer o que você quer, nem tomar as decisões pelas suas emoções, nem muito menos pela tua alma, pela tua carne, mas ser guiado de fato pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo através da palavra. A minha palavra é espírito e vida, diz o Senhor. Queridos, tudo que Deus faz, Ele faz pelo poder da palavra. Tudo que Deus fez, Ele fez falando. No princípio da criação, Deus foi dizendo: haja, e as coisas começaram a acontecer. Então guarda isso. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, primeiro vai falar para você. Deus não vai fazer nada na sua vida sem antes comunicar para você. Talvez você não tenha ouvidos para ouvir, e talvez você ainda não esteja se desenvolvendo ao ponto de dizer: eu tenho um bom relacionamento com Deus, com a Bíblia, com a palavra de Deus, ao ponto de saber o que é o propósito de Deus. Mas o Espírito Santo não vai desistir até que Ele revele para você quais são os propósitos que Ele tem para você. Mas mesmo assim, é você que se submete ao propósito de Deus, porque nem Deus faz aquilo que você não quer que Ele faça.
O que eu quero que você entenda, irmão, é que há um poder espiritual de vida na palavra que procede da boca de Deus. A palavra do homem não produz vida, mas a palavra de Deus traz vida. A única palavra que é capaz de produzir vida é a palavra que sai da boca de Deus. A única palavra que é capaz de produzir vida é a que sai da boca de Deus. Para o homem produzir vida, ele vai ter que fazer alguma coisa. Então ele vai ter que, se for no animal, cruzar um animal, ele vai ter que fazer algo genético. Se for o esposo ou a esposa, vai ter que ter um relacionamento para produzir alguma coisa. Mas a palavra do Senhor produz verdadeira vida. Ela é espírito e vida. E nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Nós precisamos ser orientados pela palavra de Deus. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer através do espírito da palavra. Guarda isso. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer a partir do espírito da palavra. Em Romanos, o apóstolo Paulo, em Romanos 8,14, diz que os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você precisa deixar a palavra de Deus guiar você. A palavra de Deus, ela é um poder espiritual para guiar as suas decisões, para guiar a sua vida. Eu quero convidar você para estar comigo nos próximos cultos, porque eu quero continuar ensinando você sobre capacidades sobrenaturais de Deus. Inclusive, como é que Deus fala com alguém de uma forma interior? Como é que Deus fala comigo? Tem muita gente que acha que Deus fala com voz audível. Não é assim que Deus fala. Deus fala no teu espírito. Mas eu quero te ensinar nos próximos cultos. O que eu quero que você hoje guarde, irmão, é que eu e você, nós não podemos viver pela carne. Nós não podemos viver orientado por sabedoria humana. A sabedoria humana é boa, mas ela não produz vida. Ela vai te auxiliar, e você pode sim ter instrução, orientação de mestres, de professores. Eu não estou revogando isso, mas estou dizendo que quem nasceu de novo precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, o que você está falando? Que as suas decisões têm que ser tomadas através do Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus aqui? Para isso, irmão, você precisa ouvir a palavra do Senhor e ser guiado por ela, porque a palavra do Senhor vai produzir em você um poder espiritual, um poder que vai dar verdadeira vida em você. Você vai discernir pela palavra de Deus o que é que está agindo na sua casa, na sua família, no seu dia a dia. Tem muita gente que acha que tem coisa que está vindo de Deus e é coisa da própria mente, e não é, é Deus. Agora tem gente que está agindo de uma forma que acha que é Deus, quando não é Deus. Irmão, olha para mim, presta atenção. Semana que vem eu quero falar sobre o dom do discernimento de espírito, que eu estou dizendo para os irmãos, a gente vai desconstruindo e construindo aqui nos cultos. O poder do Espírito Santo não é para fazer com que as pessoas fiquem rodopiando dentro da igreja. O poder do Espírito Santo não é para fazer com que as pessoas fiquem rodopiando dentro da igreja, dando chilique. Esses dias eu vi um vídeo, pasme, meu, é de igrejas, que é unção do animal profético. Aí tem gente que late que nem cachorro, que vira macaco, que vira leão, que abre as asas como uma águia. Isso não é de Deus. E eu preciso discernir o que é de Deus
Porque aparentemente, por estar na igreja, pode parecer que é de Deus, mas não é. Tem muita meninice, infantilidade e bobagem, bobeira no meio dessa situação. Não tem nada. Eu vi um vídeo, irmão, a unção da cabra. E na unção da cabra, a pessoa ficava cheia de Espírito Santo, ficava, mé, e ia no mato comer grama. Aí, dentro dessas realidades, você vai achar assim, bom, você está falando dos extremos. Tá, eu vou falar do lenço ungido, que tem gente vendendo, do tijolinho da fé. Tem coisa que não é de Deus, é do homem. E só através do Espírito Santo você vai discernir o que é de Deus, o que é do homem, o que agora é do diabo. Então nós precisamos buscar pela palavra de Deus, ser orientados pela palavra de Deus. Senão a gente fica refém da emoção, quando não dos desejos da carne. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Irmão, eu orei, o Senhor me disse essa palavra fortemente. Fale isso à minha igreja, que eu quero dirigir a igreja. O Senhor quer dirigir a sua vida. O Senhor quer dirigir todas as áreas da sua vida. Irmão, não busque orientações no mundo, daquilo que você vai encontrar na presença de Deus. E não se deixe ser dominado pelos desejos da tua carne. Se renda à palavra de Deus, porque só a palavra de Deus vai produzir de fato vida verdadeira em você. Eu disse aqui, ó, a Deus eu me submeto. A sua carne não se converte, então você domina ela. E o diabo você resiste. Vamos falar junto comigo? Diga, a Deus eu me submeto. A minha carne eu domino. E diga, ao diabo eu resisto. Consegue falar sozinho? Vamos lá, a Deus eu me submeto. A carne eu domino. E o diabo eu resisto. É assim. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo, é saber. Bom, eu estou me submetendo à carne? Não, eu tenho que dominá-la. Eu estou deixando o diabo me dominar? Não, eu tenho que resisti-lo. A Deus eu me submeto, a carne eu domino, falando não, e o diabo eu resisto. Queridos, eu creio que o Senhor está liberando uma palavra de vida sobre você hoje. A palavra do Senhor é que tem que guiar você. Você precisa ter a palavra de Deus como a tua bússola. Quem é guiado pelo Espírito de Deus é guiado pela verdade, irmãos. E aí você vai ver vida, porque a palavra de Jesus é Espírito e vida. As minhas palavras são Espírito e vida. Aí você não vai entender. E os judeus não entenderam Jesus falando, quem come da minha carne vai ter verdadeira vida, quem bebe do meu sangue é que vai ter vida. Ele estava achando, como é que pode esse homem falar, tem que comer da carne dele e beber do sangue dele? É canibal agora? Aí ele está dizendo, você não está entendendo, eu estou falando palavra espiritual. Eu não estou falando de você comer da carne natural, eu estou falando que é espiritualmente. Se você comer no espírito da minha carne, do meu pão, porque eu sou o pão, e beber do meu sangue, então você vai ter vida, porque a minha palavra é espírito e vida. Os judeus ficaram tão bravos e não entendendo nada que Jesus estava falando, que até os discípulos de Jesus, foram embora. Jesus estava falando, irmão, de coisa espiritual, e só pessoa espiritual que conhece e entende quando Deus fala de coisas espirituais. Por isso você tem que fazer uma busca. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero crescer espiritualmente. Senhor, trabalhe em mim. Revela mais da tua vontade, mais do teu querer, irmão, porque é um poder espiritual de vida na palavra que vem da boca de Deus.
Você crê nisso? O judeu não estava entendendo nada, e ali se armou uma confusão, todo mundo foi embora, abandonou Jesus. E aí tinha os que criam em Jesus, e Jesus falou: vocês vão embora também? E Pedro vira e diz: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Irmãos, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Escuta, você não vem no culto para se encher, você já vem para o culto cheio. Você não vem para o culto para receber a palavra, você vem para o culto para Deus confirmar o que Ele já falou na tua casa. Eu não venho no culto para ter uma nova direção para a minha vida. Não, eu venho no culto para o Senhor falar: é essa direção. E eu estou aqui para confirmar através da boca de alguém o que eu tenho para você. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero convidar você a ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, a se deixar ser guiado pelo Espírito Santo em tudo, irmãos, em tudo, em todas as decisões, em qualquer lugar que você esteja. O Senhor quer guiar você. O Espírito Santo de Deus me falou ontem, enquanto eu estava orando, irmãos, que eu encontraria pessoas vivendo verdadeiras confusões de vida. E pastor, como é que eu saio disso? Só o Espírito Santo de Deus pode tirar você. Escuta o que eu estou dizendo. O Senhor me disse que você tem percebido situações se formando que pode provocar uma confusão. Você está falando para todos? Não, Deus pode falar só com um, que pediu orientação, e Deus está dando confirmação. Você está entendendo como funciona? Tem alguém disposto a ouvir a voz do Senhor aqui? Como é que isso vai acontecer para não se transformar naquilo que podia acontecer? Irmão, é o Espírito Santo que vai agir na sua vida, e você vai ver o livramento do Senhor. O Espírito Santo vai agir na sua vida, e você vai ver o livramento do Senhor. Deus me falou: não vai ser nem por força e nem violência, vai ser pelo meu Espírito. Não por força e nem violência, pelo meu Espírito. Situações que eram simples estão se tornando complexas. E como é que isso vai ser resolvido? Não por força e nem violência, pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não por força e nem violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo de Deus me falou, queridos, que havia um cenário de destruição sendo formado, mas Deus está liberando uma palavra espiritual. Vai haver vida, vai haver vida. Estou profetizando em nome de Jesus: vai haver vida, haverá vida. Pelo conhecimento humano, aquilo que você estava vivendo tinha tudo para dar errado, mas o Senhor está liberando um poder de vida que vai reverter essa história, que vai reverter o que você está vivendo, irmão, em nome de Jesus. Tenha fé. Ninguém que vai buscar ajuda na presença de Deus volta para casa de mão vazia. Todos que buscam ajuda na presença de Deus voltam para casa levando milagre. Eu quero profetizar: você vai levar para tua casa o teu milagre hoje, em nome de Jesus. Aquilo que você tem medo, não põe medo em Deus. Aquilo que te preocupa, não preocupa Deus. Quando a pessoa é dirigida pelo Espírito Santo, irmão, ela pode passar por aflição, dificuldade, e a alma pode ficar abalada. Isso pode acontecer, isso é natural. Mas logo o Espírito Santo vem dentro dela com o poder da palavra, e ela vai se lembrando da palavra. Eu não sei se já aconteceu com você. Se você é de Deus, com certeza aconteceu.
E aí você vai ter que tomar uma decisão: eu cedo ao controle das minhas emoções, ao desejo da minha carne, ou eu deixo o Espírito Santo me controlar? Quantas vezes, irmão, na hora do desespero, vem uma palavra de Deus: eu estou com você, não vai acontecer o que você está temendo, não vai acontecer o que você está temendo. Estou dizendo isso profeticamente em nome de Jesus. Nada disso que você está temendo vai acontecer. Tem muito fantasma que a gente cria na mente que não é realidade, é mais ilusão. Principalmente você que tem fé, vai ter que exercitar, ser guiado pelo Espírito Santo, porque a sua mente pode ser confrontada por coisas naturais que querem abalar o seu emocional. Você vai ter que ter a palavra que é espírito e vida. E qual a verdade que você vai acreditar? Qual é a verdade que você vai acreditar? A verdade que o mundo está mostrando, que as pessoas estão falando, que o problema está dizendo, ou a verdade que vem procedente da palavra de Deus? Irmão, eu quero falar em nome de Jesus. Aquilo que era o pior que você achava que ia acontecer, tem um poder de reversão pela palavra de Deus aqui. Deus vai reverter em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E hoje essa palavra vem específica para o nosso culto de ceia, porque daqui a pouquinho a gente vai comer desse pão, a gente vai beber do cálice que representa o sangue de Jesus. E nós precisamos discernir isso, irmãos. Discernir o que nós estamos fazendo, a importância disso. É vida. Para uns é pão, é suco. Para mim é a parte do corpo de Jesus. O pão não vira carne, continua sendo pão quando eu como. O suco não vira sangue, continua sendo sangue, mas vai dar vida para o meu espírito, para o meu espírito. Eu quero desafiar você a buscar esse tipo de crescimento espiritual. Houve um dia que a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele estava em Gilgal e teve uma fome muito grande, uma necessidade, uma escassez, e não tinha o que comer. Pegaram umas ervas do campo, uns matos lá, colocaram numa panela e foram comer. E quando viram o que era, gritaram: tem morte na panela, tem morte na panela. A Bíblia diz que o profeta diz: dá essa panela aqui. Ele colocou um pouquinho de farinha na panela, e eles comeram. Aquela farinha representava algo que nós iríamos viver agora. Pão é feito de farinha. O que no Antigo Testamento era só uma profecia, para nós se tornou a realidade, a palavra viva, o pão que desceu do céu, Jesus Cristo, irmão. O que foi profetizado para mim, para você, se tornou uma realidade. Escuta, não busca conselho para o ímpio, onde você vai encontrar direção na presença de Deus. Não tema aquilo que o mundo está falando para você. Irmão, o pior dos cenários já foi vivenciado na cruz. E todo o flagelo de Jesus tinha um propósito. Ele veio te dar vida. Ele veio te dar vida, e vida com abundância. Se permita, irmão, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus através da palavra, e você vai encontrar solução e direção que vem de Deus. Você não pode ter medo da destruição. Você tem que ter fé na palavra de Deus. Quando Deus fala, irmão, Deus libera a vida.
Quando Deus fala, Ele libera a vida. Eu quero profetizar: haja vida sobre você em nome de Jesus. Haja vida, porque no lugar da morte vai haver vida. Estou profetizando o pão que desceu do céu, transformando o que seria morte em vida. Morte do quê? Espiritual, emocional, financeira, de relacionamentos. Haja vida em nome de Jesus. A última palavra na sua vida não vai vir de homem, vai vir de Deus. Se você for guiado por Deus, você vai discernir: todo mundo está falando isso, mas é isso que Deus realmente quer. Está entendendo como funciona, irmão? Pastor, e se eu for na contramão de que todo mundo está falando? Vai dar certo. Eu não me lembro do nome do rei, se você me lembrar, mas a Bíblia diz que ele foi consultar, que ele ia para uma guerra, ele foi consultar os profetas, e todo mundo dizia, os profetas diziam, né? Vai para a guerra que você vai vencer, vai para a guerra que você vai vencer, vai para a guerra que você vai vencer. Aí falaram, foi Elias ou Eliseu que ele foi consultar, você lembra? Bom, não lembro, eu só sei que tinha um profeta, esqueci o nome, que tudo que ele falava era do contra, mas não é que era do contra, era de Deus, mas era contra aquilo que o homem queria. E perguntaram para ele, você foi procurar aquele profeta? Ele disse, não, toda vez que eu vou lá ele fala contra mim. Eu acho que era bom você consultar ele. E ele chega no profeta e diz assim, escuta, nós vamos ter uma guerra, o que você acha, a gente vai vencer ou não? Já consultei 300, todo mundo disse que a gente vai vencer. E ele, com medo de morrer, o profeta disse, não, você vai vencer, pode ir que você vai vencer. Ele olha bem no olho do profeta e diz, fala a verdade, rapaz. Ó, todo mundo está dizendo que você vai vencer, mas Deus está me dizendo que você vai perder. Você sabe o que é isso, irmão? É alguém que sabe a situação que vai enfrentar e a situação que vai ter que recuar. A situação que discerne qual é o posicionamento que eu tenho que tomar. É alguém que diz, Senhor, guia a minha vida. Porque quando todo mundo está falando sim, às vezes eu vou ter que falar não. E todo mundo está dizendo que não vai acontecer, eu vou ser aquele que vai se levantar para dizer, em nome de Jesus, vai acontecer. As minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Quando Deus fala, irmão, o que Deus falou vai acontecer. O homem fala demais, mas só a palavra que vem de Deus é impregnada de poder. Ó, Deus está liberando uma palavra de vida sobre você aqui. Ela se chama o pão vivo que desceu do céu. Essa palavra de vida se chama Jesus. 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 Jesus está sendo enviado para você, Ele é a palavra. No princípio Ele era a palavra, e a palavra que desceu do céu se tornou pão. Você vai comer dele hoje, você vai beber dele hoje, você vai continuar sendo dirigido por Ele hoje. Antes de cantar uma canção com você, quero que você entenda, quando Deus fala, o inferno se cala. Não tenha medo, creia no que Deus falou. Quando você vier aqui, deixa o Senhor só confirmar aquilo que já falou na tua casa. Se você ficar olhando as más notícias, vai ficar com medo. Mas se você acreditar na verdade, tem milagre de Deus para você. Tem milagre que vai acontecer. O nosso Deus é fiel e a palavra dele é espírito e vida.
Ele é capaz de transformar tudo. Ele é capaz de reescrever a história da sua vida, da sua casa, da sua família. Ele é capaz de abrir uma porta onde não há porta. Ele é capaz de mudar o destino da sua história. Ele é capaz, irmão, de mudar a sua profissão, de tirar você daquilo que você achava que é um tormento, estava se transformando numa confusão dentro de você. Ele é capaz de redirecionar a sua rota. Ele é capaz de mudar o teu esposo, minha irmã. Ele é capaz de converter a tua esposa. Ele é capaz de guiar os seus filhos. Não tenha medo, faz a tua parte. Se sujeite ao Senhor. Domine a tua carne e resista ao diabo. Se posicione na palavra de vida. Coma desse pão vivo. É a ceia do Senhor.